você fez para conseguir vários reviews, né? Como é aquela história de conseguir a otimização do search dentro da App Store tem a ver com a quantidade de reviews. Sim. Essa história de do things that don't scale, o André também tem uma história curiosa disso, né? Que envolve o chocolate. Assim, a gente estava desesperado, né? Porque a gente começou a perceber que o review impactava demais no ranqueamento. Aí que o Pedro estava comentando, isso foi logo no começo, né? A gente ia fazer uma campanha, como eu comentei, toda campanha que a gente faz, a gente tenta concentrar, de preferência em um dia, ou seja, conseguir a maior quantidade de downloads, principalmente no iOS. Maior quantidade de downloads, maior quantidade de reviews em um dia. Aí teve um dia que eu cheguei lá no prédio com uma caixa de bombons e falei o seguinte: olha, se você me der um review, eu te dou um chocolate. E enfim, fui negociando, porque na prática você pede, às vezes você pede um review para os seus amigos, então a pessoa não coloca o review. E na verdade eles não colocam nem por maldade, porque eles nem sabiam como colocar. Aí naquele dia assim, eu tinha conseguido acho que uns 100, 200 reviews, com uma quantidade de downloads também muito grande, e a gente já entrou para destaque. Enfim, você tem que ser criativo, né? Você tem que. Eu preciso conseguir. Hoje a gente tem outras técnicas, né? Semelhante a umas técnicas que já falaram aqui, que é você perguntar: você gostou do aplicativo? Se a pessoa gostou, você redireciona para a história. Se você não gostou, você pede um feedback. E por aí vai. Tem push notification, mas você tem que correr atrás. E dar sonho de valsa para os seus usuários. Bom, no nosso caso, ligar para os usuários é meio inviável, porque o nosso coreano é meio mas a gente usa muito o usertesting.com. Eu troco muita figurinha com o André, a gente troca figurinha pra caramba. Métrica pra gente lá, o cohort é o norte. A gente tira cohort mensal, semanal e reza por diário. Se eu pudesse, eu tirava um por hora, mas os meninos lá não deixam. Então, cohort é o que vai te falar até se a taxa de conversão vai subir ou vai descer na semana seguinte. Não dá para viver sem. E testar, a gente testa coisa pra caramba. A gente faz teste de 2 horas, teste de 2 meses, teste de 2 dias, dependendo da funcionalidade. Quantos testes hoje você tem acontecendo ao mesmo tempo? Rodando hoje, uns 12. A gente tira cohort de cada um separadamente, vê o resultado, agrega o que é melhor e faz para uma rodada. Desde teste besta, corpo, botão, até teste de regra de negócio, preço, set de features, o que você puder imaginar. E você, enfim, você tem falando da internacionalização, né, vários usuários e tal, e Summit recentemente você teve na China, né? E como é que você está lidando com a questão de escalar o seu aplicativo para vários países diferentes, internacionalizar a empresa? Primeiro, eu acho que é muito importante conversar com o usuário. Eu tenho uma meta em particular, no mínimo, eu assumo um e-mail de um usuário pelo menos uma vez por semana. Eu mesmo respondo, converso, e eu tenho o meu mailbox separado. Todos os e-mails que vão para o CAN, eu recebo uma cópia. Então, às vezes, eu vou sorteio e aí eu tenho uma regra com a minha responsável de usuários, que quando eu respondo, eu copio ela, etc., para saber que eu já respondi também aquele usuário. Né? E isso tickets de suporte. Qualquer coisa, uma reclamação, um elogio, às vezes uma dica, por que você não faz isso? Coloca esse conteúdo, poxa, eu estou com um problema para resgatar esse prêmio. Então, assim, tudo eu tento meter o bedelho. A última que a gente fez agora foi lançar um número de WhatsApp também para atendimento do usuário. Então, eu foco muito nisso, eu acredito muito em ouvir o usuário. Não necessariamente é fazer tudo que eles falam, né? Ouvir sim. Com relação à internacionalização, a gente está começando. Eu acho que posso sim te responder, mas ainda acho que é um pouco largo ainda, tá? Mas é um desafio muito grande porque nós trabalhamos com conteúdo, não é simplesmente traduzir o software, né? Então a gente cria conteúdo. E uma das coisas que a cultura do crânio acredita é que se nós queremos tornar um aprendizado algo divertido, não adianta que nós queremos fazer algo tudo em inglês para o mundo inteiro, né? Se nós quisermos fazer isso, eu acho que a gente não vai dar a
essência da nossa missão, que é o Make Learning Fun. Né? Então, por exemplo, na China temos que fazer tudo em mandarim, tudo em chinês. Agora, se nós vamos para a Índia, tudo no idioma local, tudo, e assim vai. Então, cada vez um novo país na nossa criação, a gente tem que montar uma equipe mínima, mesmo que de 5 pessoas, tudo, porque também o conteúdo é colaborativo, mas eu tenho que ter uma curadoria. Então, se você tem dificuldade de falar coreano, eu entendo perfeitamente, porque eu não consegui falar uma palavra em chinês. Então, assim, é um desafio muito grande. Mas se você vai trabalhar fora, não vai ter jeito, você vai ter que trabalhar em vários idiomas. Hoje nós operamos em 4. Vamos agora para o mandarim, que é o 5º, e talvez até o final desse ano falando em 10 idiomas novos. Nossa! Então, legal. Hoje o que Isso é um pesadelo. Nós estamos em 15 idiomas e a gente não dá conta. É um pesadelo. Como é que você escala suporte técnico? Você não está em 15 idiomas, o cara espera que vai ter alguém do outro lado, pelo menos. No nosso caso, é assim, aqui a gente está, hoje a gente vende, a gente tem clientes da SandGrid em 136 países. E às vezes acontece uma desconexão entre o inglês do cara na Bulgária e o que o suporte agent em Denver faz. E aí o cara tem muito problema, assim, às vezes você foi bem modesto, né? Muito frequente lá. A gente dá suporte em português, inglês e espanhol. Agora a gente tem suporte em chinês e coreano para o próximo mês. São os idiomas que dominam, assim. A gente tem francês, italiano, o software, o serviço em francês, italiano, russo, a gente não consegue. É inviável financeiramente você manter uma operação de suporte em todos esses idiomas. Então, os idiomas que são top na curva ABC, a gente consegue terceirizar na Índia, nos Estados Unidos, em algum lugar. O resto não dá. Entendi. No nosso caso, só tem uma parte interessante, que como nós temos a equipe de conteúdo do idioma local, nós temos uma centralização do suporte. Centraliza tudo num núcleo de uma equipe que é gerido por uma brasileira, que é a Bianca, e, por exemplo, ela não domina nem o espanhol. Então, às vezes, como ela trabalha muito próximo, ela chama a pessoa do conteúdo. Hoje, nós estamos conversando aqui hoje mais cedo com uma pessoa da China, aqui em Brasília, para levar para o nosso time. Então, a gente sempre tem uma pessoa daquele idioma que nós trabalhamos por causa do conteúdo. É até bom que amortiza mais, né? Cuida do conteúdo e ajuda no suporte. Divide a conta. No nosso caso, não paga. O que eu vi muita gente fazendo no Vale é utilizar Filipinas. E o cara, você monta um time de virtual assistants no Odesk ou no Elance. Tem uma pessoa dentro da tua empresa que cuida de um time de 100 caras espalhados pelo mundo, na Ucrânia, tudo. E o cara montou, eu vi isso já umas 6, 7 empresas, uma rede de suporte global, follow the sun, né, 24/7, só com freelancers. Assim, é claro que a qualidade, ela cai muito, né? E aí você pensar com as Apples, pensa, né? Você paga mais suporte, que, por exemplo, o nosso suporte na SandGrid faz muita venda. Porque quando você precisa de um IP a mais, precisa de um feature a mais ou alguma coisa, eu, por exemplo, quando eu fecho parcerias de novos produtos para distribuir, eu dou treinamento para o suporte. Porque o nosso suporte vende pra caramba. Então, nesse caso, seria problema. Mas se você está começando e está expandindo, eu acho que essa história de virtual assistants pode ser interessante. Nós tentamos nas Filipinas há um tempo atrás, primeiro que a conta não fechava, o nosso volume de suporte é muito pequeno. A gente recebe por dia aí mais ou menos 60 tickets, é bem baixo. O segundo que a qualidade não atendia. Aí a conta, o dinheiro não fechava, a qualidade não era boa e o volume não existia. Uma dica que eu até dou, que aconteceu isso tanto para quem está começando a fazer uma startup mobile, é que logo quando você vai lançar o aplicativo, você pode colocar o seu aplicativo disponível em qualquer país do mundo. E a gente foi nessa onda, quando a gente lançou, né, quando a gente fez alguns updates maiores, a gente falou, vamos lançar para o mundo inteiro. E isso foi um tiro no pé, porque a partir do momento que você está disposto a ter downloads no mundo inteiro, o cara baixava o aplicativo e a experiência era muito ruim, porque a gente não tinha nenhum estabelecimento nas Filipinas. E aí começou a surgir um monte de rating negativo falando mal do aplicativo, e rating negativo, acho que todo mundo sabe, ela te joga para baixo no ranking. Então, na minha opinião, eu acho que se você for abrir algum aplicativo fora do Brasil, tem que, pelo menos, a experiência inicial tem que estar boa. Inclusive o idioma é importante. Exato. Se você botar um aplicativo em inglês na França, por exemplo, o número de reviews vai estar baixo. O pessoal reclama porque o espanhol da Argentina é diferente do chileno, e a gente tem uma escritora de comunicação só. Eles reclamam pra gente,
porque é espanhol da Espanha, né? Ou argentino, a gente fala. Assim. Uma outra pergunta aqui, a gente está falando de mobile, mas como é que você pensa a questão do tablet? Né? Acho que essa questão é a questão de ser cross-platform. A gente está passando por um momento agora em que, 5 minutos, que a web está se tornando cada vez mais fechada. Eu vi uma pesquisa que assim, cada pixel da home screen do teu celular vale $1 bilhão em cada pixel, se você conseguir ser um aplicativo que vai parar na home. E as pessoas, elas cada vez mais usam menos o browser do celular, elas vão usar os apps. Então, você vai ter um futuro já é assim, na verdade, né? São 10 apps, mais ou menos, a Flor que mencionou isso, que são abertos por volta de 50 vezes por dia. E o resto, os usuários, esporadicamente, aí eles, enfim, abrem uma vez ou outra. E aí você pensa assim, como que eu consigo ser um desses 10 apps? Será que para isso eu preciso estar no tablet? Eu tenho que ter Windows Phone, BlackBerry, Android, HTML5, iOS? Como que vocês pensam nisso? O que canto é um mundo de caso. A gente não tem aplicativo para iPad. Né? Eu não queria parar de gravar aqui. Na verdade, eu acho que tem duas coisinhas, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas que eu acho muito importante, que eu vejo muita gente aqui conversando com o pessoal de startup, que eles estão se baseando, desculpa se um pouquinho do tema, porque o tempo está acabando, são dois pontos. Um é acreditar que seu app ele vai bombar porque você criou alguma coisa viral ou você vai depender de efeito de rede, né? Todo mundo vai convidar os seus amigos. Eu acho que se você depender toda a sua estratégia em cima disso, a chance do app funcionar nem sempre é boa. E o segundo ponto é acreditar também no destaque das lojas. Destaque na loja é animal. A gente foi um dos primeiros aplicativos brasileiros a tomar destaque. A gente teve 100 mil downloads em uma semana, foi fantástico. Mas as lojas mudaram muito nesses últimos meses. Então hoje, ser feature lá no topo da loja não vai te garantir mais tanto download como garantia há um ano atrás. E por causa das features e tudo mais. O crescimento foi até feito lá da Lei do Bem, a gente foi super aceito pelas montadoras e mesmo assim não sentiu tanto efeito. Desculpa. A questão de tablet, a gente lançou o meu caminho para iPad. Eu confesso que foi um pouco decepcionante. Assim, a gente esperava mais que fosse lista de compras, que vocês utilizarem em casa. Eu não sei se porque as pessoas acabam utilizando mesmo o tablet, né? A gente até tem um certo número de downloads, mas a taxa de utilização não foi satisfatória. Então, simplesmente a gente não investiu mais, né? No Android a gente fez algumas versões, algumas adaptações, mas na prática você olha os resultados e você vai acabar decidindo o que te dá mais apoio. Um feeling que eu tenho no que canta é que a gente tem a versão HTML5 que é responsiva quando está no tablet e a versão normal. Uma percepção nossa é que o pessoal acaba preferindo ver a versão normal do que canto no tablet do que ver a versão que a gente fez bonitinha lá, responsiva. E é um dos motivos que a gente não fez até hoje. Interessante. Eu acho assim, se olhasse o último earnings call da Apple, as vendas de iPad estão caindo. Year to year, elas estão para baixo, está flat. E eu vejo assim, eu atualizei todos os meus devices, eu compro quase que um computador novo por ano, um celular novo por ano. Mas eu ainda tenho o iPad 2. Com relação à plataforma, a gente hoje já opera em 10 plataformas. O plano acho que tem plataformas demais. Isso também é um problema que a gente acredita na pulverização da plataforma para estar acessível para todos os tipos de usuário. O ano passado, no Brasil, nós começamos o BlackBerry 10, por exemplo. E aí nós vamos medindo. Então, assim, aquela versão ela é funcional, ela leva o mínimo de experiência para o usuário. Nós vamos manter, mas realmente, por exemplo, nós vamos atender mais o iPhone, o Android, quando nós temos hoje o principal fluxo, nós temos Facebook App, o web também é muito bom. Acaba que aonde tem um volume maior de usuário, a gente concentra um time full time, colocando novas features e tudo. Estamos investindo agora numa versão muito boa, o web mobile, para que funcione em todos os tipos, Xing Ling e tudo, agora a gente então, funciona. E uma coisa que é muito interessante para a gente, que eu tenho uma equipe full time, é o SMS. Né? Então, assim, foi uma das poucas aplicações que cross-plataforma com SMS. Né? Então, isso para a gente é interessante. No nosso caso, lá, nós não temos muito conteúdo. O usuário usa o nosso serviço em duas ocasiões: no setup
e quando há alguma treta. Então o tablet, por ser maior, acaba irrelevante. O importante é estar instalado no tablet e fornecer um dado para a plataforma.